Vamos dar continuidade ao nosso estudo no livro de Apocalipse, que é um livro escatológico, como nós já falamos aqui em outros vídeos. Mas antes de começarmos a carta à igreja de Esmirna, que é a segunda carta, uma carta imaginária, ditada pelo próprio Deus, se você ainda não é inscrito no canal Coletânea de Vídeos, é só você olhar um pouquinho embaixo do vídeo. Você vai encontrar a palavra inscrever-se na cor vermelha, clica em cima, aí vai lá no like, naquele dedinho para cima, e clica lá também, porque o seu like é muito importante para o crescimento do canal. Se quiser apertar no sininho para receber novas notificações de novos vídeos, eu agradeço bastante, ok? Então, se não é inscrito, inscreva-se no canal e nós ficaremos muito gratos a você. Quem fala para esta igreja? Primeiro ele fala que é ao anjo da igreja de Esmirna, versículo 8, parte A. A carta é destinada à igreja cristã em Esmirna, hoje conhecida como Esmir, que fica na Turquia, cidade localizada a 60 quilômetros de Éfeso e com uma população aproximada de 200 mil habitantes à época em que foi escrito este livro, esta carta a esta igreja. Quem fala, como em todas as cartas, quem fala é o Senhor Jesus Cristo. Ele fala, isto diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu, versículo 8, parte B. O primeiro e o último, vamos analisar aqui rapidamente essa questão. Como em todas as cartas, quem fala é Jesus Cristo, que aqui se apresenta como sendo o primeiro e o último da história. Ou seja, ele quer dizer que nós somos, temos que compreender isso, nós somos, eu e você, não somos nem o primeiro e nem os últimos, de jeito nenhum. Nós fazemos parte deste inteirinho ainda. Esta é a pura verdade, entre o começo e o fim. Nossos destinos são geridos pelo primeiro e pelo último. Tanto é que nós já nascemos com um pacote de tempo. A Bíblia Sagrada fala que nós podemos chegar a 70, a 80, no mais é cansaço e fadiga. Se você passar de 80 anos, vai ficar vegetando com muito cansaço, dependendo possivelmente de outras pessoas. E o fato de nós compreendermos que nós não somos nem o primeiro e nem o último, vivemos nesse inteirinho, e nesse inteirinho nós temos alegria, temos tristezas, temos dificuldades variadas na nossa vida, e passaremos por tudo isso daí. Mas o certo é que um dia a nossa vida física vai chegar a um final. E há pessoas que vivem achando que são deuses, como os imperadores romanos no primeiro século, segundo século, também assim por diante, príncipes, pessoas que têm muito dinheiro, pessoas que são bonitas, que são top de linha, se acham muito, acham que aquilo não vai passar nunca, vivem arregaladamente, conforme diz em outro texto, mas nós sabemos que nós passaremos desta vida como neblina, que vem e vai muito rapidamente. O hino 202 do HCC, Inário para o Culto Cristão, diz assim: Deus é o Senhor destas alegrias e tristezas, derrotas e vitórias. Então, nesse inteirinho, todos nós passaremos por vitórias, por derrotas, por tristezas e por alegrias também. Nossa intranquilidade diante das dificuldades é totalmente natural, por causa de nossa natureza humana. Pelo Espírito Santo, sabemos que o Senhor de todas as coisas, Ele que é o primeiro e o último, o Alfa e o Ômega, nos fará mais que vencedores. Só que até chegar à vitória, haja espera e lágrimas. A nossa vitória está em Cristo Jesus, nosso Salvador e Senhor. O dia em que nós formos levados para morarmos com Ele no céu, é a nossa grande vitória. Aquelas coisas ruins passarão e nós veremos eternamente com Ele. Mas até chegar lá, há uma trajetória, um caminho para nós percorrermos, com dificuldades, com alegrias, com derrotas e com vitórias. Aqueles que perseguem os cristãos não sabem destas verdades. Por isto, eternizam o presente. Eles se acham os primeiros e os últimos, como eu falei ainda há pouco.
os imperadores romanos que exigiam ser considerados como deuses, os príncipes deste mundo, príncipes do dinheiro, dos meios de comunicação, se acham os máximos. Como, por exemplo, Safra, que pagava, olha só o absurdo, ele pagava R$ 1.200 por dia a um enfermeiro. E ele morava numa casa blindada e teve o fim que teve. Eles não podem ouvir o que a Bíblia lembra, que apenas Jesus é o máximo. Eu não sou o máximo, você não é o máximo, embora possa ser bonito ou bonito, inteligente, esperto ou esperta, mas você não é o máximo. Só um, Jesus Cristo. Lembre-se disso, né? Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o começo. Ele morreu, né, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia. Portanto, ele é o máximo, você e eu não. Aprendemos neste texto que os perseguidores são derrotados. Sabemos pela palavra de Deus que as dificuldades em nossas vidas serão derrotadas pelo Deus de nossas vidas, que é Senhor dos segundos, dos minutos, das horas, dos dias, dos meses, dos anos, dos séculos e dos milênios, que tão freneticamente sequer comemoramos e já passou tudo como 2019. Ainda há pouco era o começo de 2019, já estamos no finalzinho desse ano, que teve tantas questões, tantas coisas, aconteceram nesse período. Não importa quanto tempo esperemos, se estamos com Ele, tudo vai dar certo. A vitória, ela é garantida. O morto que está vivo também diz o texto aí. Quem fala é Jesus Cristo, aquele que se tornou morto por nós. Ele esteve morto, seu tempo no tempo da morte foi algo passageiro. A afirmação definitiva é que ele está vivo, que ele triunfou sobre a morte. Quando o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 8, versículo 31 até o versículo 39, ele diz assim, que nada nos pode separar do amor de Cristo, né? Ele põe a própria morte nesta categoria. Jesus não é só aquele que veio, como cantamos no Natal, mas aquele que virá, porque vivo está. Por ocasião do Natal, um jornal prometeu um fascículo sobre o homem que mudou a história. Sobre Jesus Cristo, né? E escrever sobre ele. O resumo está incompleto dessa questão, dessa matéria. O homem-Deus, ou melhor, o Deus-homem, que mudou a história. O Deus-homem que mudou a história. Não podemos perder a perspectiva de que Jesus é Deus. Completamente Deus. Completamente Deus. Conquanto completamente humano também. Sabemos que ele era 100% homem e 100% Deus. 100% homem porque ele nasceu de uma mulher, de Maria. E 100% Deus porque ele foi concebido pela ação da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo de Deus. Então não podemos perder essa perspectiva, esse princípio bíblico. Portanto, ele era homem e era Deus. Este é um dilema que nem sempre temos conseguido resolver. O Jesus humano é aquele com quem podemos aprender a viver, pelo seu exemplo e pelos seus ensinos. O Jesus divino é aquele em quem podemos confiar e esperar. Por quê? Vencedor da própria morte. Ele pode nos garantir a vitória. Morreu, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia. Sobre todas as dificuldades, ele nos garante a vitória. Dificuldades da vida. Ele vai nos fazer ser vencedores. Não nesse mundo aqui, como alguns pregam,
Mas quando nós ressuscitarmos, diz a palavra, que nós teremos um corpo glorificado. Que as dores, tristezas, a falta disso, daquilo outro, deixará de existir. E nós passaremos a habitar com Ele de maneira esplêndida, numa glória indizível. Nós seremos semelhantes a Ele, diz a palavra do Senhor Jesus Cristo. Então nós seremos vitoriosos sobre todas estas questões. O que se fala nessa carta? Ele fala assim: conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que dizem ser judeus e não são, porém são sinagogas de Satanás. Não temas o que há de padecer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, para que sejais provados e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Jesus, portanto, descreve as dificuldades por que passava e ainda passaria a igreja de Esmirna. Há um crescendo, algo horrível, que iam passar, um trágico e uma lista de sofrimento que iriam passar ainda é narrado aqui. Iriam passar por grandes tribulações, por momentos cruéis na vida da igreja. Sofrimento na área social, por exemplo. Tribulação, Jesus conhecia a tribulação porque passava a comunidade cristã de Esmirna, ele sabia qual era a razão. A palavra tribulação, inclusive, quer dizer esmagamento com uma pedra enorme sobre um corpo pequeno, forte compressão sobre um corpo até tirar seu sangue, sua vida. A igreja estava sendo esmagada pela perseguição governamental do Império Romano. Esmirna experimentou as consequências de sua fidelidade. Um de seus líderes, inclusive estudado bastante sobre ele, que é Policarpo, foi um mártir da verdade. Há ainda hoje sociedades em que a fé em Cristo como Salvador é proibida. E há países que proíbem. Há cristãos hoje morrendo por conta do Evangelho no continente africano, no Oriente Médio, paísinho chamado Maitreya, tem maltratado os cristãos. Veja, outras saem na mídia, a mídia não divulga muito isso, mas há ainda hoje esses acontecimentos. Então isso aconteceu, Policarpo sofreu, foi um dos mártires, mas até hoje isso ainda acontece em alguns países. Os cristãos brasileiros não são permitidos como missionários em alguns desses países. Por isso, não são usados missionários brasileiros, para o nosso caso aqui, para serem enviados a esses países onde é proibido o evangelho. É utilizado missionários autóctones para que eles possam ser discipulados, treinados na sua própria terra, no seu próprio povo, continuarem divulgando a palavra do Senhor nosso Deus. E são usados de forma espetaculares por Deus, e muitas pessoas têm reconhecido Jesus como Salvador e Senhor pessoal de suas vidas. É politicamente correto dizer que tudo é verdade, que todas as religiões são certas. Politicamente, sim. Afirmar que Jesus Cristo é o único Salvador é algo inaceitável. Ok? Falar que Jesus é o único Salvador, ou seja, é o único caminho, para muitas pessoas é algo inaceitável. Mas muitos dizem que todas as religiões estão certas. Não tenho problema nenhum com nenhuma delas. Como ficam as outras religiões? Perguntam. O relativismo teológico faz com que tudo é sólido se desmanche, tudo que é sólido se desmanche no ar. É politicamente incorreto exigir-se um padrão moral das pessoas. O lema é: cada um deve agir segundo a sua consciência. O relativismo moral põe tudo à conta do indivíduo, que às vezes não aguenta o peso. Qual o problema de quem se ama manter o relacionamento sexual com o amado, mesmo antes do casamento ou até mesmo junto com outro casamento? Cada um tem que saber o que é melhor para si, dizem. O relativismo não tem o que dizer quando a menina
especialmente a menina, tem que pagar o preço de sua liberdade. Aí ela fica sozinha. O relativismo não tem uma palavra que lhe ajude nesse momento. O sistema de valores deste mundo é uma máquina de moer cristãos verdadeiros. Para afirmar os valores de Deus, nós temos que estar preparados. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele foi morto, mas reviveu. Diz a palavra, esta carta afirma isso. Carta de Deus ditada para a igreja de Esmirna. Eu estive morto e reviveu. Em outras palavras, eu sou o caminho. Eu sou o começo e eu sou o fim. E afirmar isso categoricamente nos traz problemas, nos traz dificuldades. Mas é assim que tem que ser. É assim que a igreja de Esmirna vivia, sob ameaça, sob perseguição, mas continuavam afirmando a sua fé, a sua crença naquele que foi morto e reviveu. Sofrimento na área econômica também, pobreza. Jesus conhecia a pobreza porque passava a comunidade cristã de Esmirna. É o que diz o texto. Embora fiel a Jesus, a igreja estava pobre com uma mendiga. Possivelmente o Império Romano confiscara todos os bens dos seus membros, talvez até mesmo a casa improvisada como o templo. Não havia templos naquela época. Pode ser também que os padrões elevados só cristãos dificultavam que fizessem negócios desonestos. Os padrões elevados da cidade, as falcatruas, por conta da avareza do coração dos líderes políticos, e os cristãos com certeza dificultavam estas ações. Aí por conta disso sofriam também. Naquela época, quem não dissesse que César era Senhor perdia seus bens, seus empregos, eram até banidos de suas cidades. Não é demasiado pensar que a pobreza de Esmirna derivasse de sua fidelidade a Jesus Cristo. No entanto, eram ricos, porque rico é quem confia em Deus. Este deve ser o julgamento de Jesus que preferimos. Não um julgamento que olha para nossa questão externa, para aquilo que nós temos e julgamos: esse cara é bom, é ótimo, é uma boa pessoa. Não é esse julgamento que nós queremos. Jesus olhava para a igreja pobre fisicamente, humanamente, mas era rica porque era fiel a Deus. E não o contrário. Diante das dificuldades econômicas dos brasileiros, que atinge os nossos pobres e os nossos remediados, não há como não repetir uma advertência contra uma certa teologia. Esta semana esteve comigo um irmão destes que convivem há décadas com dificuldades materiais, para me dizer que confiava na verdade dos Salmos de número 1. Ele me recitou o Salmo todo, concluindo que quem vivesse com aquele salmo prosperaria. Essa é a teologia da prosperidade, que fala sobre essa questão. Você precisa ser próspero, precisa ter um carro do ano, você tem uma casa boa. Se você não tem nada, venha para cá, logo você vai ter uma empresa. Onde é que está escrito isso na Bíblia Sagrada? Me mostre isso na vida dos apóstolos, me mostre isso na vida dos profetas. Como é que eles morreram? A dificuldade que as igrejas do primeiro século passaram, as 7 igrejas que a carta de Apocalipse é escrita, essas sete igrejas, todas elas sofreram dificuldades, perseguições. Aí vem alguém dizendo ser religioso, dizendo ser líder religioso, e diz: olha, você precisa tem que ser cabeça, tem que ter casa, tem que ter carro, tem que ter empresa, não pode viver desse jeito. Se você estuda Apocalipse, você vai perceber que não é este o caminho, de jeito nenhum, de forma nenhuma. Então a resposta a essa pessoa, que se você está errado, está completamente equivocado. O conceito de prosperidade de Deus não é o daquele rapaz, não é o desses líderes aí. Eu conheço pessoas muito pobres que lutam com dificuldades até para comprar o mínimo.
e que são prósperas no Senhor. Para não sucumbir diante de tanta pressão, temos que estar preparados, portanto, mas nós somos perseguidos dessa forma, desse jeito. Sofrimento na área religiosa, blasfêmia. Havia em Esmirna uma comunidade de judeus que desferia sistematicamente as mais diversas calúnias contra os cristãos. Ateísmo, porque oravam de olhos fechados. Canibalismo, porque participavam da ceia do Senhor, sacrificando crianças para tal fim. Imoralidade, porque se beijavam fraternalmente. Somos ainda hoje assolados pela sinagoga de Satanás, que são os que travestem o evangelho de mentira, de modo que o que pregamos é que parece mentira. As mentiras estão no rádio, na televisão, nos livros, nos púlpitos, numa tremenda inversão de valores. Os blasfemos nos chamam de blasfemos. O cristianismo vem sendo atacado de várias formas, inclusive, ou principalmente, por aqueles que se acham cristãos. Nós, no entanto, só temos uma escolha: a fidelidade à verdade. Para viver esta escolha, temos que estar preparados. Aí veio o conselho à igreja de Esmirna. Não temas o que há de padecer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, para que sejais provados e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. O pior pode estar por vir, está para lançar. Às vezes achamos ter chegado ao fundo do poço, mas o mal é muito criativo, e você sabe disso. O mal ele é muito criativo. O pior terá uma duração determinada, 10 dias. Não conhecemos esta duração no nosso calendário, não há na Bíblia uma explicação sobre essa questão. Quanto demoram 10 dias? Não tem como explicar aqui. Se alguém tentar explicar, talvez o mais esperto aí pode errar, porque não há uma afirmativa. Mas o primeiro e o último o sabe. O melhor é ser fiel, mesmo sob a ameaça do esmigalhamento, mesmo sob a perspectiva da morte. Esmirna era conhecida como a coroa da Ásia por sua riqueza material. Não é esta coroa corruptível. A cidade foi totalmente destruída no século III, que lhe é prometida, mas a coroa da vida. Às vezes, lutamos tanto por coroas perecíveis, conquistadas por nós, quando somos concitados a pedir gratuitamente a coroa da vida. E só em Jesus é que nós conseguiremos esta coroa. Só através do sangue de Cristo, só através da morte de Cristo, da ressurreição de Cristo, e só através de nós reconhecermos que nós precisamos dele e aceitar Cristo no nosso coração. Não temer é a única coisa que nos é pedida. Estamos diante da tribulação que hoje experimentamos pela dificuldade de manter e conservar a nossa fé em Jesus Cristo, em função da pressão dos valores deste mundo. Estejamos diante da pobreza material, escassez de bens. Estejamos ameaçados pela blasfêmia, que nos pede compromisso com a verdade. Não temer, este é o nosso preparo principal, porque indica disposição. Quem nos capacita é o primeiro e o último, o que morreu, mas está vivo por nós. Vamos sofrer, vamos sofrer. Alguns já sofrem hoje. Nós vemos no Brasil, aqui não há tanta perseguição. Aqui a polícia não chega na sua casa ou nos templos para fechar os templos, para massacrar os cristãos. Mas havia uma perseguição legal e nós sabemos disso. Há uma perseguição individual muitas vezes nas escolas, nas faculdades, aonde nós passamos, pessoas que nos criticam porque somos cristãos. Mas temos que permanecer fiéis ao nosso Deus. Quem promete que nos dará a vitória é aquele que foi morto e reviveu. Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega. Então que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo falando sobre a próxima igreja, a carta que Deus manda à próxima igreja no livro de Apocalipse. Um abraço a todos vocês e até o nosso próximo encontro, um novo vídeo que estarei postando para todos.
Um abraço a todos.